Que alegria estar com vocês, muito bom poder cultuar Jesus com vocês, muito bom poder exaltar ao nosso Deus, muito bom poder estar de volta também depois de 2 semanas, né? Há 2 semanas atrás eu estive ausente aqui na igreja por causa da saúde do Luquinhas, do meu filho. Ele esteve internado no Rio de Janeiro, pela graça de Deus está muito bem. Então agradeço à igreja pelas orações, pelo carinho, pelas mensagens. Pela graça de Deus está tudo muito bem com o Lucas, né? E na semana passada eu já tinha uma conferência programada e estive ausente também por causa de uma conferência que eu estava participando. Mas é muito bom estar com a igreja de volta, senti muita falta de vocês e é muito bom estar aqui, né? E queridos, mesmo estando longe nessa última conferência que eu participei, todos nós acompanhamos muito o que aconteceu, a loucura que foi o Brasil nesse último mês, não é verdade? Se você olhar, o mês de setembro, o mês de outubro foi uma loucura no Brasil, em todos os sentidos, né? Nós tivemos polêmicas por causa de exposições no sul do país, em Porto Alegre, exposições em São Paulo, grandes polêmicas. Tivemos uma situação caótica no Rio de Janeiro, próximo a nós aqui, de segurança pública, e que certamente todos vocês acompanharam, não é verdade? E ao acompanhar essas notícias todas, eu tive uma notícia de fato me chocou bastante. Eu não sei quantos de vocês acompanharam, mas é uma notícia de algo que aconteceu no Rio de Janeiro que me deixou assim perplexo. Foi uma disputa, havia uma disputa, né, entre traficantes, né, e uma comunidade em especial, ela estava em disputa. Na verdade, o que eu li e o que eu ouvi foi que essa comunidade, uma comunidade muito grande do Rio de Janeiro, uma favela muito grande, existia um domínio de uma facção, e essa facção tinha regiões dentro dessa comunidade, dividido por regiões, em especial 12 regiões. E parece-me que um desses líderes de cada região entrou em conflito com outros líderes, e o que eu li é que a mulher de um desses traficantes, ela foi sequestrada, e ela foi assim, abusada sexualmente por vários homens, e depois essa mulher, ela foi esquartejada. Vocês acompanharam isso? Ela foi esquartejada, e parece-me que pedaços dessa mulher foi dividida nessas regiões todas daquela comunidade. Vocês viram essa notícia? Não, né? Porque essa notícia não é verdadeira, tá? Não é uma piada, tá? Mas ela não é verdadeira, é algo sério, mas ela não é verdadeira. Mas na verdade, ela poderia ser muito bem uma notícia de uma facção criminosa que de fato aconteceu no Rio de Janeiro, mas não. O que eu acabei de contar para vocês não é uma barbárie de uma facção criminosa no Rio, mas é o que acontece nos capítulos finais de Juízes. Essa história que eu acabei de contar para vocês é uma história real que aconteceu, mas não uma comunidade próxima a nós, mas aconteceu nos capítulos finais de Juízes. Se você tem a sua Bíblia aí, vai lá para Juízes capítulo 19, porque nós vamos terminar hoje o livro de Juízes, e essa é uma triste história que resume a decadência, a desgraça que vivia o povo de Deus, e é uma história que aconteceu com o próprio povo de Deus. Então nós vamos olhar e vamos terminar o livro de Juízes hoje, depois de alguns meses estudando esse livro. Essa é a 18ª mensagem em Juízes, e nós vamos olhar acontecimentos como esse, tendo em vista essa frase, que não existia rei em Israel. Quando você vai para Juízes, principalmente a parte final de Juízes, você vai ver que essa é uma frase que aparece inúmeras vezes. Não existia rei em Israel. E essa não é uma frase apenas para fazer uma alusão a uma ausência de monarquia. Alguns até acreditam que Juízes foi escrito para defender a necessidade da monarquia em Israel. Alguns creem, alguns teólogos creem nisso. Outros até mesmo acreditam que Juízes foi escrito para defender a necessidade de uma monarquia davídica em Israel. Mas essa frase, ela tem muito mais a ver do que isso. Essa frase trata da ausência de Deus no meio do povo.
do afastamento de Deus. E por isso então a ideia de desgraça do nosso tema. Quando nós falamos sobre desgraça, talvez é a melhor palavra que nós encontramos para descrever o que acontece quando o homem se propõe a andar sem Deus. O que acontece quando o homem se propõe a andar longe de Deus e o resultado não é outro a não ser desgraça? E nós vamos ver isso hoje, talvez da pior maneira possível. O povo de Deus andou sem Deus e o que acontece? Desgraça. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe em Juízes a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, ao resgatar, ao salvar, ao transformar pessoas, mesmo que essas pessoas o tenham abandonado completamente. Então nós vamos ver agora os capítulos finais de Juízes, capítulo 19, capítulo 20 e 21. Nós não vamos ler tudo, obviamente, é muita coisa para ler. Nós vamos pegar algumas partes centrais desse texto. E eu quero ver com vocês, traçar alguns paralelos desses capítulos com a nossa realidade hoje. Porque esse livro, embora escrito há talvez 3.200 anos atrás, você não tem ideia da relevância para o nosso tempo. Como que esses livros, esses textos aqui, eles talvez são como grandes outdoor de alertas para nós hoje. Porque nós estamos dando passos como a nação de Israel estava caminhando. E ver o que eles estavam vivendo, certamente vai nos alertar e nos ensinar muito essa noite. Então eu quero ver com vocês hoje algumas características o que leva uma nação a viver em desgraça. O que leva uma nação, quais são os motivos que vão levar uma nação a se afastar completamente de Deus e quais vão ser as duras consequências disso. Então nós vamos pensar aqui não só como nação, como Brasil, como cidade, mas também pensar individualmente, porque o que pode acontecer com você, se você se propor a viver uma vida completamente desconectada de Deus. E eu quero conversar com vocês hoje à noite sobre isso. A primeira característica de uma nação que vive em desgraça, longe de Deus, é uma liderança espiritual completamente distante da vontade de Deus. Leia comigo os versos 1 a 3 do capítulo 19, olha o que diz. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. E a mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando seu pai viu, alegrou-se. Queridos, esses versos, li até o verso 4, acabei passando um pouquinho aqui, mas eles vão tratar da condição espiritual dos líderes da nação. Porque o capítulo 19 começa a contar a história de um levita. Levita era alguém separado por Deus para servir a Deus. Levita, ele era um líder religioso juntamente com o sacerdote da nação. Ele servia a Deus no templo. Ele tinha inúmeras atividades no templo. Detalhe, tá? Levita não só cuidava da música. Nos dias atuais o pessoal acha que levita é quem toca no louvor. Não tem nada a ver. Tá bom? O levita, ele era responsável para limpar, para auxiliar os sacerdotes, para limpar lá os sangues dos animais sacrificados, para levar os animais. Eles faziam inúmeras tarefas. E quando sobrava tempo, eles tocavam e serviam também na área musical. Mas o levita, ele era um líder espiritual. Era alguém que de fato era separado para servir a Deus. E aqui já começa estranho. Porque aqui a gente já vê um levita, olha que loucura, que tinha uma concubina. A concubina era como se fosse uma amante, só que era uma amante legalizada. É como se tivesse a sua esposa e a sua concubina. Era uma mulher que certamente trocava casa, proteção, alimento por favores sexuais. Então já é estranho aqui ver a condição dos líderes espirituais. Então um líder espiritual, alguém que deveria ser exemplo para a nação, alguém que deveria ser exemplo de conduta, de caminhar com o Senhor, tinha uma amante, uma concubina. Já está estranho aí, mas fica pior. Porque a gente leu que ela foi infiel. Então ela talvez
traiu ele, porque o concubinato, havia uma relação de fidelidade também, tanto para com a sua esposa quanto para com as suas concubinas, mas ela trai ele, e ela vai embora para a casa do seu pai. E dos versos 4 até o verso 10, a gente vai ver um diálogo estranho e maluco, porque esse levita vai atrás para buscar a sua concubina, e o seu pai recebe ele com muita alegria, o pai da menina, e ele fica por dias ali, e dias festejando, e dias o pai da menina prendendo aquele levita ali, ele não queria deixar que ele fosse embora, e a gente acha estranho esse diálogo. E quando você se aprofunda um pouco, você percebe que o texto em momento nenhum menciona a mulher. Não se fala mais nada dessa concubina, sobre a vontade dela, sobre suas motivações. O que acontece apenas são dois homens dialogando e conversando sobre o futuro dessa concubina. O pai da mulher, da menina, dessa mulher, talvez estava preocupado com as punições da traição da sua filha, porque ela trai e volta para casa. E isso, perante a lei, ela poderia ser apedrejada. Se ela fosse apedrejada, a família toda seria envergonhada. Então ele mantém e ele bajula aquele levita por dias, talvez para que aquele levita não tratasse a mulher como a lei diria que ela deveria ser tratada. Por outro lado, aquele homem, aquele levita, ele tem interesse sim em buscar sua concubina de volta, mas talvez pura e simplesmente para obter e garantir favores sexuais. Em todo caso, preste bem atenção, ninguém aqui nesse contexto se importa com essa mulher. Essa é a condição dos líderes do povo. Insano, não? Você vê um líder espiritual, um levita, tendo concubinas, apenas se importando com favores sexuais. Você tem o pai da menina não se importando com ela, apenas com a honra e com a fama da família, e ninguém se importa com aquela mulher. Essa é a condição do início do capítulo 19, é triste. E é interessante, porque ninguém é chamado pelo nome, isso aqui é um detalhe interessante, tá? Ninguém aqui, não se dá nome aos bois, a gente não sabe o nome do levita, a gente não sabe o nome da concubina, nós não sabemos o nome do pai da menina, e talvez o autor propositalmente fez isso, porque eles querem ilustrar a situação da nação como um todo. Essa era a real condição da nação de Israel. Os líderes da nação não prestavam, os homens da nação não prestavam. Essa era aquela real condição. O povo de Deus foi completamente tomado pela cultura ao seu redor, porque, prestem atenção, naquela cultura a mulher não valia nada, a mulher era apenas um objeto, era uma mercadoria, e nós vemos acontecendo isso no início do capítulo 19. Ninguém ama aquela mulher, ninguém respeita aquela mulher, ninguém trata aquela mulher com dignidade, ela é apenas uma mercadoria, ou seja, o povo de Deus abraçou completamente a cultura ao redor, porque as culturas ao redor tratavam as mulheres assim, e esse nunca foi o plano de Deus. Deus criou homem e mulher iguais em essência, em dignidade diante de Deus, com papéis diferentes, claro, mas iguais. Mas aqui a gente vê o povo de Deus completamente tomado pela cultura ao seu redor. E tudo começa por uma liderança espiritual completamente longe de Deus e da sua vontade. Queridos, eu quero só situar vocês na gravidade que nós estamos falando aqui, porque nós estamos dando os mesmos passos, talvez, como país. Certamente você acompanhou essas últimas semanas a exposição lá do MAN, em São Paulo, não é verdade? Vocês acompanharam bem essa polêmica toda, não? Né? Daquela suposta arte, onde um cara nu, ele faz lá movimentos nu, e a gente viu lá alguns pais, algumas mães, né, levando seus filhos para interagirem, para tocarem nesse homem nu. E isso já em si já é chocante. Isso em si já gerou uma polêmica enorme no país, não é verdade? E sabe o que mais me preocupou? Foi ver um pastor renomado, agora entenda bem, não é esses pastores de televisão não. Um pastor que há pouco tempo atrás era um cara muito influente no meio sério, evangélico brasileiro. Um pastor renomado, de grande influência. E esse pastor fez um vídeo defendendo o museu, defendendo aquilo lá e chamando aquilo lá de arte. Você acredita nisso?
O que eu quero mostrar e pontuar é que essa tem sido a nossa realidade de líderes espirituais. Então nós não estamos distantes dessa realidade aqui, de pastores milionários. Você consegue perceber o paradoxo aqui? Pastores milionários. É uma loucura, mas essa é a realidade que a gente vive hoje. De pastores que sim, têm amantes, e 2 e 3, e que a igreja sabe que faz vista grossa, de que outros pastores sabem e colocam embaixo do pano, para fingir que nada aconteceu, para dar uma disfarçada. Essa tem sido a realidade espiritual da nossa liderança. Nós não estamos distantes do que a gente acabou de ler aqui. A primeira característica que leva uma nação a viver em desgraça é quando a liderança espiritual dessa nação, que deveria se levantar contra o pecado, contra a injustiça, que deveria se levantar contra a humilhação de pessoas, que deveria se levantar contra as injustiças e as coisas erradas que acontecem, você percebe que na verdade eles fazem parte desse sistema corrupto e completamente distante do Senhor. É isso que aconteceu com a nação de Israel. Mas tem mais. A segunda característica de uma nação que se perde, que vive em desgraça, ainda no capítulo 19, é uma completa indiferença para com a maldade. Se está ruim até agora, se prepara porque vai ficar pior. Leia comigo dos versos 22 até o verso 28. Depois daquele levita ficar alguns dias na casa do pai da menina, e ele o bajulando, talvez com a tentativa de não fazer com que aquele cara fizesse a filha dele pagar pelos erros dela, ele decide ir embora. Eles vão embora, ele, a sua concubina e um servo. E já estava perto de escurecer, eles vão procurar uma cidade para se estabelecerem. Então eles procuram uma cidade, eles estavam perto de uma cidade chamada Jebus, que até então era Jerusalém, mas não era donado pelos judeus ainda. Mas ele não quer ficar ali, ele quer ir para uma cidade onde há apenas israelitas. Leia comigo a partir do verso 22, capítulo 19. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Então esse levita, a sua concubina e seu servo acham uma cidade dos seus irmãos, uma cidade israelita. Eles ficam na praça dessa cidade por muito tempo e ninguém os oferece estadia, o que era muito comum naquela época, oferecer estadia para os visitantes, ainda mais se fossem viajantes do seu próprio povo, que era o caso aqui. Então um senhor já de idade, um senhor passa pela praça, vê aqueles 3 ali e oferece abrigo. Não, venha para minha casa, eu vou receber vocês. É perigoso ficar aqui na praça durante a noite, eu irei receber na minha casa. Então o verso 22 diz, quando eles estavam na casa, se entretendo, sendo recebidos na casa daquele senhor, alguns homens da cidade, que a Bíblia chama de vadios, cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa, traga para fora o homem que entrou em sua casa. Para o quê? Para que tenhamos relações com ele. Loucura, não? Homens, judeus, do povo de Deus, ao verem alguém diferente na cidade, um novo viajante, querem abusar sexualmente desse cara, desse levita. O dono da casa saiu e lhes disse, não sejam tão perversos, meus amigos, já que este homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está a minha filha virgem e a concubina de meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que bem quiserem. Mas nada façam com este homem, não cometam tal loucura. Você consegue perceber a insanidade dessas palavras aqui? Você consegue ver a condição, como que estava de fato aquele povo? Ao ponto de um pai, para respeitar a tradição de receber bem os seus hóspedes, oferece a sua própria filha, para que seja abusada, para preservar. Consegue perceber como que esses caras desvalorizavam completamente a figura da mulher? Essa era a condição, e a história piora. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o próprio levita mandou a sua concubina para fora
E eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. E lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse: levante-se, vamos. E não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Chocante, não? Nós estamos falando aqui do povo de Deus, do povo da aliança. Estamos falando aqui de um povo, de pessoas que deveriam refletir a glória de Deus. Estamos falando aqui de um povo que era para ser luz para os outros povos, exemplo para os outros povos. De um povo que era para dizer para o mundo todo: existe um Deus, Ele é amoroso, Ele é gracioso. Quando você se entrega para Ele, a ética dEle domina a vida de vocês, transforma a sua existência. Era isso para acontecer. E a gente não vê nada disso nessas palavras, pelo contrário. Nós estamos vendo aqui uma passagem que até para ler é difícil. Se você conhece um pouco da Bíblia, você vai ver que o que esses homens estão propondo é a mesma coisa do que os homens de Sodoma e Gomorra estavam propondo lá atrás. Lembra disso? É a mesma proposta, são as mesmas palavras. Só que a diferença é que agora é o próprio povo de Deus. Caras que estão cometendo um dos crimes mais perversos, mais terríveis que um ser humano pode cometer. Aqui talvez é uma descrição das mais baixas aonde um ser humano pode chegar. Loucura, não? É loucura ler o verso 25, quando o próprio levita mandou sua concubina para fora, uma atitude covarde, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Agora, por que isso está aqui? Pesado para estar na Bíblia, não? Difícil, né? Fazer leitura bíblica com as crianças e chegar nessa parte aqui. Você vai pular, talvez, é porque é complicado. Agora, isso aqui está nas Escrituras para mostrar, para nos chocar certamente, e mostrar para mim e para você, até onde o homem sem Deus pode ir. Aqui está para nos mostrar a realidade nua e crua do que é a humanidade longe do seu Criador. Até onde ela pode ir. É por isso que está aqui. Sim, é para nos chocar, para mexer com a gente. E continua, porque quando eu vou para o verso 27, é pior ainda ler o verso 27. Porque olha como começa o verso 27. Quando o seu Senhor se levantou de manhã. Ou seja, aquele cara, aquele covarde, aquele líder espiritual da nação, ele não só entrega covardemente a sua concubina, como ele vai dormir. Ele vai dormir e levanta de manhã. Como é que um cara desse consegue dormir à noite? Como é que um cara desse consegue colocar a cabeça no travesseiro e repousar em paz, sabendo que a sua mulher, ainda que uma mulher de segunda classe, segundo aquela cultura, estava sendo torturada e abusada por diversos homens? Essa é a indiferença completa da maldade. Aqui nós vemos a completa perda de sensibilidade para o errado, para o absurdo. Mas está nas Escrituras. Isso nos ensina, isso nos alerta. E o capítulo 19 termina de maneira talvez ainda pior. Versos 29 e 30. Quando chegou, aquela mulher morreu. Eu quero acreditar que ela já estava morta, eu não sei, o texto não diz. Mas ele apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes. E as enviou para todas as regiões de Israel. Todos os que viram disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam e digam o que se deve fazer. Loucura, não? Essa história bizarra que talvez você achava que acontecia em algum
local de traficantes que estão guerreando entre si, na verdade, aconteceu com o próprio povo de Deus. A situação é tão grave do povo, que para chamar a atenção desse povo, ele literalmente esquarteja essa mulher e envia o pedaço dela para as 12 tribos. Ele faz algo terrível para mostrar a condição terrível em que o povo se encontrava. Brutal, não? Nós temos aqui a completa perca de referência do que é certo e do que é errado. Nós temos aqui uma nação que, ao abandonar a Deus, ao tirar Deus do jogo, da jogada, foi completamente se perdendo, até chegar numa barbárie como essa. E essa então é a segunda característica, queridos, de um povo que vive em desgraça. É o povo perder a sensibilidade para aquilo que é errado, para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mais uma vez, eu preciso fazer um paralelo com a nossa situação hoje como país. Porque, aos poucos, nós também estamos perdendo a sensibilidade. Nós não só estamos nos tornando aos poucos indiferentes para com a maldade, como em alguns casos estamos até mesmo apoiando a maldade. Mais uma vez, o que aconteceu nas últimas semanas aqui no Brasil, de você ver fotos, imagens de crianças sendo levadas a interagirem, a tocarem no homem nu, é de uma gravidade sem precedentes. E mais louco ainda, é ver pessoas apoiando essa prática. O mais louco ainda, é ver uma comunidade inteira se juntando para apoiar, para dizer que isso é normal. E isso talvez é o retrato que mostra o quanto a nossa nação está se perdendo, tal como essa nação aqui se perdeu. Sim, é chocante o que a gente acabou de ler, mas também é chocante o que nós estamos presenciando hoje em nosso país. E talvez as razões são as mesmas. Um povo que está gradativamente caminhando para longe de Deus. É por isso que esse texto aqui é como se fosse um grande outdoor para a gente, que está piscando aquele gigantesco, e está nos alertando, nos mostrando os perigos de se abandonar ao Senhor. As consequências estão aí. Você perde completamente as referências. E já para a parte final, o capítulo 20 e 21, galera, é um festival de erros. Tá bom? Eu recomendo vocês lerem com calma em casa o 19, 20 e 21, mas você vai ver aqui um festival de erros na tentativa de corrigir outro erro. Porque nós temos esse evento do 19, chocante, não? Cada tribo recebeu lá uma parte da mulher e ficaram chocados, assustados, horrorizados. Nunca aconteceu algo assim. A questão é, como que eles vão resolver isso? E só vai piorando. A expressão bíblica, um abismo chama outro abismo, é o que acontece aqui. Eles começam a consertar um erro com outros erros, que geram outros erros, e que para consertar esses erros fazem outras coisas erradas. Essa é a realidade do capítulo 20 e do capítulo 21. Embora assustados, e aqui é interessante, presta atenção, embora muito assustados, em momento nenhum a nação se arrepende. A gente lê o 30. O 30 é, pensem, o que nós vamos fazer? Nunca aconteceu isso, é chocante, reflitam. Mas eles não se arrependem. Eles não conseguem conectar que tudo aquilo aconteceu como uma ilustração do povo como um todo. Que o levita representa o povo, que aquele homem representa o povo, que aqueles homens malvados representam o povo como um todo. Eles não conseguem fazer essa conexão. Ou seja, eles percebem que tem algo errado, mas eles não se arrependem. Somente concordar que tem algo errado na sua vida não é suficiente. Você precisa se quebrantar, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer que existe um problema muito maior do que você está enfrentando. E o problema maior é o afastamento de Deus. O principal problema dessa passagem não é o que fizeram com a concubina, isso é grave sim, mas mais grave ainda é o povo de Deus andar longe dele. E as consequências são as mais variadas possíveis. Nós vimos várias delas aqui em Juízes. Essa é a realidade. Então nós vemos no versículo 20,
no capítulo 20, desculpa, e esse é o terceiro motivo que leva um povo a viver em desgraça, é que eles começam a tomar decisões sem consultar a vontade de Deus. Para resolver aquele problema, eles não consultam a Deus. Isso vai gerando um problema ainda maior. Quando você passa a tomar decisões sem consultar a vontade de Deus, ainda que seja para resolver um problema que você mesmo criou, as consequências são ainda maiores e mais desastrosas. No capítulo 20, nós vamos ver que o povo de Deus se reuniu então, para decidir o que fazer. Em momento nenhum eles buscam ao Senhor. Na verdade, no começo eles vão até confrontar aquela tribo, vão confrontar os benjamitas. Leia comigo do verso 8 ao verso 11 do capítulo 20. Olha o que eles fizeram. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá: separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim, e dar a eles o que eles merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se juntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Aqui a gente vê um povo completamente perdido, porque ele se propõe então a guerrear contra os benjamitas, que fizeram isso. Na verdade, o levita, ninguém procura ele, porque ele também está errado, também tem culpa no cartório, ninguém o procura, mas decide então guerrear contra os benjamitas, mas eles não buscam a Deus. Eles não fazem uma autoanálise, eles não tentam resolver o problema a partir da perspectiva de Deus, mas sim com as suas próprias forças. E continua triste, porque olha o verso 12 e 13. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que o matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Percebe como só vai piorando a história? Porque a partir do momento que as outras 11 tribos confrontam os benjamitas e pedem para que esses caras entreguem os seus irmãos que fizeram essa barbárie, eles se recusam. Mostram as suas prioridades completamente invertidas. Eles querem defender os canalhos. A agenda deles não era glorificar a Deus, não era servir a Deus, mas era cuidar dos seus. A lealdade daquele povo de Benjamim não era com Deus, mas era com a sua própria tribo. E entre Deus, entre minha tribo, eu fico a minha tribo. Entre fazer o certo e a minha tribo, eu fico a minha tribo. Essa era a realidade deles ali. E a história vai terminando de maneira cada vez pior. Porque o povo tem decidido guerrear. E aqui tem uns paralelos, eu já estou encerrando, mas aqui tem uns paralelos muito legais com o início de Juízes. Porque lá no início de Juízes, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida e guerrear contra outros povos, eles perguntam para Deus: quem deverá ir primeiro? E Deus responde: Judá. E agora eles fazem a mesma pergunta para Deus. É interessante o verso 18, né? Quem vai atacar primeiro? Só que o triste aqui é que não é mais outros povos inimigos, é o próprio povo de Deus. E eles não perguntam para Deus: devemos fazer isso? Não. Eles só falam: Deus, a gente vai fazer. Agora fala para a gente aí quem que vai ser o primeiro, porque a gente vai fazer. A gente vai guerrear, a gente vai acabar com aquela tribo, a gente vai aniquilar com aquelas pessoas. E então 11 tribos lutam contra uma. E o capítulo 20 vai descrever essas batalhas. No início, a tribo de Benjamim tem algumas vitórias, mas no final, leia comigo o verso 40 a 48, 46 a 48, desculpa. Naquele dia, 25.000 benjamitas, que portavam espada, morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram nelas, e incendiaram todas as suas cidades por onde passaram. Punk, não? O próprio povo de Deus aniquilando os seus irmãos. O que é isso? O resultado de um povo que decidiu abandonar
o Senhor. E pior, um povo que não só não reconhece, como tenta resolver os seus problemas com suas próprias forças, e só vai piorando. Porque eles acabam praticamente com toda a tribo de Benjamim. O que sobra são esses 600 homens que fugiram, mas eles matam homens, o que sobraram, matam mulheres, crianças. Sim, é brutal, sim, é assustador, mas essa é a condição do homem sem Deus. É loucura, é insanidade, mas essa é a realidade do homem sem Deus. Isso aqui nos choca, mas por favor, que você seja não só chocado, mas incentivado a pensar sobre essa condição. Viver longe do nosso Criador, desconsiderar a sua palavra, boa coisa não é. E para encerrar, o capítulo 21, o povo continua a consertar o que estava errado, e só vai piorando. Porque olha lá, lê comigo o verso 1 a 3 do 21. Depois de praticamente acabarem com a tribo de Benjamim, os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Entendeu bem aí o que está acontecendo? Então eles não só guerrearam contra aquela tribo, como fizeram um voto: olha, ninguém mais vai dar as nossas filhas em casamento para os filhos deles. Ou seja, a gente não quer mais ter relação com essa tribo de Benjamim. Só que qual que era o problema? Eles mataram todo o restante da tribo. Sobraram apenas 600 homens da tribo de Benjamim. Isso quer dizer que, se ninguém desse filhas para esses caras casarem, esses caras morreriam e acabaria então com a tribo de Benjamim. Então o povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até tarde, chorando alto e amargamente, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Eles botam a culpa em Deus. Eles estão reclamando para Deus: Deus, como que tinha que ficar sem uma tribo agora? Mas quem que matou a tribo? Eles. Quem que matou as mulheres? Eles. Quem que fez voto para não dar suas filhas àqueles homens? Eles mesmos. Essa é a realidade aqui. E queridos, eu vou terminar, mas só vai piorando. Porque, sabe como que eles resolvem esse juramento? Eles não queriam quebrar o juramento deles. Sabe como que eles resolvem? Olha que loucura. Eles olham para o lado e perguntam: peraí, vamos dar um jeitinho aqui? E talvez aí comece o jeitinho brasileiro, começa aqui. Vamos dar um jeitinho aqui? Vamos lá, a gente fez um voto. Toda a tribo aqui, toda a nação de Israel está aqui. A gente fez um voto de não dar nossas filhas. Mas será que tem alguém da nossa tribo de Israel que não veio e que não fez esse voto? Vamos olhar aqui para saber se alguém não está aqui, se alguém faltou aqui hoje da igreja, e a gente vai pegar, já que essa pessoa não estava aqui hoje, não fez esse voto, essa pessoa então pode dar as suas filhas para aqueles caras. Olha o jeitinho para se sair da frada que eles mesmos se meteram. Mas olha que loucura, lê comigo o verso 10 ao verso 12 do capítulo 21. Eles acharam, tinha lá uma tribo, a tribo de Jabes Gileade. Esses caras não vieram, esses caras não fizeram o voto. Vamos até eles, vamos então pedir gentilmente para eles entregarem as filhas deles para esses caras, certo? Não. Olha o que acontece. Então a comunidade de Israel enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes Gileade e matarem, presta atenção, e matarem à espada todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Tosco, não? Isso é pessoas que se afastaram de Deus, que se fiaram no buraco, e que estavam tentando sair do buraco sem Deus. E o que acontece? Só foram se afundando ainda mais. Já não basta a matança contra os benjamitas, agora eles estão assassinando pessoas inocentes.
estão agora matando homens e mulheres que não tinham nada a ver com isso. E detalhe, seus irmãos israelitas, simplesmente porque não estavam no local e não fizeram um voto. Eles estão pegando e tomando à força 400 meninas para ser entregue à força a 400 soldados benjamitas. Consegue perceber a insanidade aqui? O que causou tudo isso? Homens tomando à força uma mulher e abusando dela, não é isso? Foi isso que causou essa confusão toda? Então nós vamos resolver essa maldade fazendo o quê? Uma maldade igual. Só que pior, porque não é mais uma menina, são 400 agora. Um abismo chama o outro abismo. Mas faltava 200 mulheres, não é? Porque eram 600 homens que sobraram. Acharam 400 mulheres virgens. E as outras 200? Como é que a gente faz? Fácil. Vamos dar outro jeitinho aqui, olha, verso 19 a 22. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, ao leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: pegaram aqueles 200 que sobraram, vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se. Olha que palavra forte aqui. Apodere-se, faça algo à força de uma das moças de Siló, e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenha misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram as suas filhas. Loucura, não? Como é que resolve? Então vai lá e pega mais 200 mulheres à força, de maneira forçada. Fujam com elas, abusem delas sexualmente, casem-se à força com elas, sem autorização dos seus pais, de suas famílias. É assim que vocês vão resolver esse problema que vocês mesmos criaram. E o verso 25, o último verso de Juízes, termina dizendo: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando você faz o que lhe parece certo, sem Deus, sem Jesus Cristo na jogada, o resultado não será outro a não ser desgraça. Quando você se depara numa situação onde você está enfrentando as consequências dos seus próprios pecados, e você busca uma solução que não em Jesus Cristo para se livrar, o resultado não vai ser outro a não ser se afundar nos seus próprios pecados, na sua própria desgraça. Queridos, eu estou terminando. E você precisa entender, e eu preciso terminar Juízes mostrando para vocês que esses capítulos finais, na verdade o livro como um todo, eles gritam para todos nós aqui, eles estão gritando como um alerta, dizendo: ei, preste atenção, vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de alguém muito mais poderoso que vocês para resolver os problemas que vocês mesmos criaram. Que se você se propor a viver uma vida distante do Criador, que você se propõe a tentar resolver seus problemas sem um perfeito Salvador, Jesus Cristo, a sua vida não será outra a não ser uma vida de desgraça. Você não vai só se afundar, mas você vai se afundar cada vez mais em seus próprios pecados, em sua própria pecaminosidade. É isso que o juiz está gritando para a gente. Que nós não precisamos não só de um Salvador, mas também de um rei. De alguém perfeito que venha governar a nossa vida. De alguém que venha instruir os nossos passos. De alguém que venha nos dar uma nova direção. É disso que nós precisamos. Porque se você for o seu próprio rei, se você for comandar a sua própria vida, o resultado não será outro, a não ser dessa nação aqui de Israel, do livro de Juízes, desgraça. O livro de Juízes está aqui, para mostrar para essa igreja, para mostrar para mim, Tiago, para cada um de vocês, que nós precisamos de um perfeito Salvador,
e de um rei maravilhoso para nos comandar e nos dirigir. E sabe o que é mais legal? Nós temos esse Salvador maravilhoso e esse rei perfeito, Jesus Cristo. O que você pode aprender com juízes, o que eu posso aprender com juízes, é que caminhar longe de Jesus, coisa boa não é. É que caminhar longe do nosso Criador, longe de Deus, é a pior coisa que pode acontecer com você. É que tentar resolver os seus problemas com as suas próprias forças é furada total. O que você realmente precisa essa noite, o que eu realmente preciso essa noite, é derramar o meu coração diante desse Salvador maravilhoso. É pedir perdão pelos meus pecados, é confessar todos eles, porque esse Jesus, Ele é capaz de perdoar o pior pecado que esses benjamitas cometeram. Ele é capaz de perdoar o seu pior pecado que você cometeu. E Ele é capaz de ser esse rei perfeito que vai dirigir e comandar a sua vida perfeitamente. Infelizmente Israel negligenciou isso. Por favor, não negligencie isso você também. Juízes é um alerta. Juízes é um outdoor gigantesco que está gritando para você: você precisa de um Salvador e de um Rei. Isso não pode ser você mesmo. Isso não pode ser qualquer coisa que esse mundo pode te oferecer. O que você precisa de Jesus Cristo. Abaixa a cabeça e fecha os teus olhos. Eu quero desafiar você a falar com Deus agora. Eu quero desafiar você a confessar os teus pecados, todos eles. Talvez pode ter algo que está te incomodando muito, que está pesando o seu coração de uma maneira assim terrível. Confessa. E esse Jesus, que é esse Salvador, que é o verdadeiro juiz, que é o verdadeiro libertador, Ele vai te perdoar. Não só te perdoar, como limpar o teu coração. Ele tem esse poder. Não importa qual foi o seu pecado, não importa o que você cometeu, não importa a atrocidade que você tenha cometido. Existe um juiz, um Salvador perfeito que pode libertar, que pode te curar, que pode te perdoar. Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui essa noite e o teu relacionamento com Deus é zero. É inexistente. Hoje é dia de você confessar esse pecado. Talvez o pior pecado que alguém pode cometer é esse, de andar longe de Deus. Confessa Jesus Cristo hoje como teu Salvador. Pede para Ele transformar a tua história, a sua vida. Clama a Ele por perdão. E agradece porque Ele tomou o seu lugar. Agradece porque esses pecados que você cometeu e que você merecia a punição de Deus por isso, Jesus Cristo pagou essa punição. Ele sofreu isso por você. E quando você confessa Jesus Cristo como teu Salvador, Ele assume então os teus pecados, Ele perdoa os seus pecados, Ele te purifica. Agora você precisa não só de um Salvador, mas você precisa também de um Rei. Você pode nesse instante clamar a Jesus Cristo para que Ele seja o Rei da sua existência. Talvez seja alguém já convertido, alguém que está caminhando já há muito tempo com o Senhor, mas existem inúmeras áreas que você tem caminhado sozinho. Existem talvez algumas áreas que talvez Jesus Cristo ainda não é Senhor da sua existência. E Juízes grita para você: isso não é bom. Você precisa de um Rei. Você precisa de alguém que vai comandar a tua existência. Você precisa de alguém que vai moldar o seu caráter. Você precisa de alguém que vai modelar a sua ética. Você precisa de alguém que vai mexer na tua cabeça, no teu coração, na tua história e te mudar completamente. Você precisa ter alguém que vai governar a sua existência. E esse alguém tem que ser Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que não Jesus só vai trazer desgraça sobre a tua vida. Se arrependa dos seus pecados também. Clame a Jesus Cristo,
Fale para Ele as áreas da sua vida que Ele ainda não é Senhor. Fale para Ele as áreas da sua vida que você precisa que Ele reine. Que essa história dos israelitas em Juízes sirva desse grande alerta para você. E que a sua história não seja essa de que não havia rei em Israel, mas para que a sua história seja: não há um rei na minha vida, e esse rei é Jesus. É Ele que me dirige, é Ele que comanda os meus passos, é Ele que trabalha em meu coração, é Ele que modela o meu humor, é Ele que modela a minha honestidade, o meu caráter. Peço para que Jesus Cristo possa guiar e comandar a sua existência. E essa é a melhor coisa que pode acontecer com você. E também o contrário é verdade. A pior coisa que pode acontecer com alguém aqui essa noite é ir embora hoje desse salão sem a convicção de que tem Jesus como Salvador e como Rei. Aprenda com os Juízes. Não cometa os erros dos israelitas. Confesse Cristo com Cristo como teu Salvador. E peça para que Cristo seja o Rei, aquele que vai reinar sobre toda a sua existência. Deus, por favor, fala ao nosso coração. Nos ensina, nos exorte e nos salve, por favor, de nós mesmos. Transforma, por favor, Deus, para a honra e glória do Senhor. Salva pessoas essa noite. Transforma existências essa noite. Reine naqueles corações que ainda não têm um rei, que estão completamente perdidos e desorientados. E vamos nos alegrar, Deus, eternamente, em saber que temos um Salvador maravilhoso e um Rei perfeito. Nos ensina, nos exorte, mexe conosco da maneira que o Senhor quiser. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se de alguma forma Deus falou ao teu coração, se de alguma forma você entendeu que você precisa de Jesus Cristo como Salvador e como Rei da sua existência, eu quero desafiar você a me procurar no final desse culto, a falar: Tiagão, quero conversar um pouquinho mais contigo sobre esse tema. Nós vamos ter a alegria de poder marcar um café e poder conversar contigo sobre isso, tá bom? Se coloque em pé, nós vamos louvar o Senhor numa última canção. Estamos na reta final do nosso tempo aqui juntos como igreja. Tempo veio preparado para ofertar a Deus. Se você hoje veio cultuar a Jesus e veio de alguma forma querer ofertar a Ele algum valor, você pode fazer isso nessa canção. Faça com alegria, faça porque você tem alegria em fazer, não por obrigação. Você pode pegar um envelope ali atrás, entregar aqui na frente. Faça como um ato de adoração a Deus. Tem pessoas que amam a Jesus, que amam essa igreja, que sustentam esse trabalho e que voluntariamente ofertam aqui para a manutenção desse trabalho para a glória de Deus. Então faça com alegria, cante ao Senhor, exalte esse eterno Deus maravilhoso. Vamos louvar aquele que renova as nossas forças. Oh
Pode sentar, queridos. Reta final, me dá só mais alguns minutinhos, avisos muito, mas muito importantes, e a gente vai terminar nosso culto daqui a pouquinho, tá bom? A primeira comunicação, queridos, é a próxima série. Nós terminamos Juízes, hoje, pela graça de Deus, e semana que vem a gente vai começar uma nova série aqui na igreja. Será uma série de 5 semanas, uma série curta de 5 semanas, mas muito, muito especial. Vamos ver um pouquinho aqui o vídeo dessa série nova. Essa é a nossa próxima série, Filhos da Revolução. É uma série sobre a Reforma Protestante e como que nós herdamos aquilo que aconteceu na Reforma e as implicações da Reforma para o nosso tempo hoje. Vai ser uma série muito legal. A cada semana a gente vai tratar um sola da Reforma. Nós temos os 5 solas da Reforma Protestante. A cada domingo a gente vai tratar de um sola, que será uma série, um tempo muito, mas muito especial. Então, você quer aprender um pouquinho mais sobre a Reforma, aprender mais sobre as bases da nossa fé cristã, chega mais nos próximos domingos, tá bom? Nos próximos domingos. Semana que vem, queridos, a gente vai ter o pastor Roberto da Igreja Plena com a gente aqui. Talvez um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir. É um dos pastores que mais me inspiram na pregação. É um grande homem de Deus, um amigo especial. E a gente vai ter o privilégio de poder ouvi-lo nas 2 próximas semanas, tá bom? Eu vou sair de férias essa semana, pela graça de Deus também. Depois de 3 anos, férias, vai ser um tempo especial para mim, para minha família. E o pastor Roberto estará nas próximas 2 semanas aqui com a Red, tá bom? Ele é um grande pregador. Eu, assim, vou ouvir pela internet, obviamente, porque vale muito a pena. E será um tempo muito especial, tá bom? Então, orem pela nova série, orem por mim, pela minha família, para que seja um tempo especial de descanso, de recuperar o fôlego, de recuperar as forças no Senhor. Tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito especial, tá bom? Queridos, a segunda nota que eu tenho aqui, a segunda é sobre a campanha que nós fizemos recentemente. A gente fez uma campanha aqui na Red, a gente levantou fraldas, produtos para bebê, com uma família muito especial, e aqui tem algumas fotos da entrega, tá bom? O bebê é o Lucas, é isso mesmo, Lucas, né? O Lucas é o bebê. É uma família que nós ajudamos já há algum tempo aqui na Red. Construímos um banheiro para essa família no ano passado, ou foi esse ano? Foi esse ano que a gente construiu o banheiro? Foi esse ano, né, que a gente terminou de construir o banheiro. Começamos ano passado, terminamos esse ano. Esse é o Lucas, está aí. Então a gente levantou recursos, levantamos várias fraldas, produtos para bebê, e foi feita a entrega. Ajudamos uma família que tanto precisa, tá bom? Então a gente se alegra no Senhor pela vida do Lucas. Vamos orar por ele e por toda a sua família, tá bom? Uma família que nós temos ajudado constantemente. Essa semana também na Red foi a chegada de uma nova criança também, o Bernardo, né? O Bernardo nasceu essa semana, tá aí a fotinho dele, olha que belezinha, bonitinho. A cara da mãe, graças a Deus, né? E o Bernardo chegou com saúde, pela graça de Deus. E a gente quer agradecer então a Deus pela vida dele. E ora então pelo Mateus, pela Sabrina, esse novo tempo, criança em casa, tudo muda muito. Eu tenho certeza que Deus vai sustentá-los nesse tempo, tá bom? Queridos, tem mais só 2 avisos. É o seguinte, essa semana é uma semana atípica para a gente aqui na Red, porque essa semana nós vamos ter o aniversário da Red, tá bom? A Red vai fazer 2 anos. E é motivo de alegria para todos nós aqui. Nós estamos celebrando, vibrando com o que Deus tem feito no nosso meio. Então, terça-feira, dia 17 de outubro, agora essa próxima terça-feira, daqui 2 dias, vai ser o nosso aniversário de 2 anos. E eu queria muito encorajar vocês a estarem aqui. Se você ama a Red, se você está aprendendo a amar essa igreja, eu queria muito convidar você a estar aqui celebrando a Deus com a gente, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso meio, tá bom? A gente não vai celebrar a Red, a gente não vai agradecer a Red, a gente vai agradecer a Deus
por aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Então, por favor, coloca na sua agenda, tenta mexer nos seus compromissos, remarcar talvez algum compromisso, se puder remarcar, e venha celebrar com a gente aqui, terça-feira, 20 horas, tá bom? O pastor Marquito vai estar com a gente, ele manda muito bem, é um amigo também, um grande amigo, teve no mês passado com os professores, e foi um treinamento muito legal, então vai ser uma noite especial. Então coloca na sua agenda, convide seus amigos, lembra o pessoal, terça-feira, 20 horas, uma grande celebração, vai ter bolo, tem festa, tem que ter bolo, a gente vai vibrar bastante, vai ser um tempo especial, bota na agenda, terça-feira, 20 horas, tá bom? Para terminar o nosso eu aqui na frente, todos os professores que trabalham com o Ministério Infantil. Então os professores aqui da Rede, levanta e vem aqui na frente rapidamente, os professores da Rede, que hoje estão nessa área de ensino, trabalhando com nossas crianças, ensinando, capacitando nossas crianças aí semanalmente, os voluntários nessa área do Ministério, vem aqui para frente, faz favor, rapidamente. Hoje é o dia dos professores, não é verdade? Hoje é o dia dos professores, e nós queremos agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Queridos, esses aqui são voluntários, pode vir os voluntários do Ministério Infantil, pode vir aqui, tem mais? Joia. Temos outros, vem para cá, Du, vem para cá, isso, fecha aqui, vem para cá todo mundo, ótimo, para a foto ficar bonita. Acho que eu dar uma lembrancinha para vocês, as crianças. A gente poderia agradecer, aplaudir, vamos aplaudir esses irmãos aqui? Isso. Todo mundo, os voluntários do Ministério Infantil, todo mundo, colaboradores, quem está na recepção, todo mundo que ajuda com o Ministério Infantil, isso. Aqui, ó, Theo, dá para ti ali, ó, Theo, ali, ó, dá para ali, ó. Ali no fundo, ali, ó, isso. Queridos, são irmãos preciosos, são voluntários que trabalham por amor a Jesus, por amor a essas crianças. Vocês pais, enquanto estão aqui aprendendo do Senhor, sendo edificados, eles estão lá em cima trabalhando com os teus filhos, e fazem por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus, por amor à igreja. Nem sempre é fácil, às vezes é complicado, às vezes os nossos filhos dão um pouquinho de trabalho, é verdade, a começar pelo meu filho, não é verdade, dá um pouquinho de trabalho muitas vezes, mas queremos agradecer a Jesus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar? Orar pelos professores, orar por cada um de nós. Se você quer ganhar brinde no próximo ano, se voluntarie para ajudar, tá bom? Não por esse motivo, claro, mas a gente quer que tenha mais voluntários servindo, ajudando, um ministério tão importante aqui para a nossa igreja, o Ministério Infantil, o Red Kids. E também quero orar para terminar nosso tempo aqui juntos como igreja, orar para a nossa semana, para que o Senhor possa nos direcionar, guiar os nossos passos. Vamos orar por tudo isso? Oi. Joia, vai ter um videozinho do programa dessa semana, não é isso? Queridos, essa semana teve um tempo fundamental com as crianças, foi fantástico, né? Uma noite das crianças aqui, elas dormiram aqui na igreja de quarta para quinta. Foi uma festividade das crianças. E tem até um videozinho para a gente ver como é que foi. Pode colocar, Lene. Vamos ver como é que foi esse tempo com as crianças aqui essa semana. Let's go.
Muito bom, tempo muito especial. Queremos muito investir na nova geração, investir na vida dessas crianças, mostrar Jesus para elas. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto ao Senhor. Obrigado, Deus, por ter o privilégio de passar minutos e horas na Tua presença, junto com nossos irmãos, celebrando, Deus, a vida em Jesus. Obrigado, Senhor, pelos voluntários aqui na rede, discípulos de Jesus que foram alcançados pelo Teu amor e que hoje têm alegria, Deus, em poder servir ao Senhor como resposta ao Evangelho. Como é legal, Deus, ver todas as áreas da rede sendo bem servidas, de pessoas amando trabalharem, amando servirem ao Senhor, em especial, Deus, com esse ministério que é tão importante, tão essencial para a gente, que é o ministério infantil. Obrigado, Deus, por cada professor, por cada voluntário, por cada pessoa que tem auxiliado nesse ministério, por cada equipe, Deus, que chega aqui semanalmente, mais cedo, para arrumar as salas lá em cima, que se prepara durante a semana, que preparam aulas com excelência, que se esforçam, Deus, para serem usados pelo Senhor, para impactarem a vida de nossas crianças, Deus. Obrigado, Senhor, por cada voluntário, por cada professor que tem trabalhado nessa área. E, Senhor, também eu te peço, para que o nosso trabalho não seja um trabalho em vão. Eu peço, Deus, para que essas crianças possam ser impactadas pelo poder do Evangelho. Para que essas crianças possam conhecer, e não só conhecer, mas amarem a Jesus. Deus, nós rogamos ao Senhor para que daqui a alguns anos a gente possa, Deus, ver crianças aqui na frente, já adolescentes, e amando ao Senhor, e andando com Jesus, e sendo discípulas de Jesus, e sendo batizadas. Esse é o nosso desejo, Deus, esse é o nosso sonho. Nos concede, por favor, Deus, esse desejo, de ver essas crianças que hoje são ensinadas, que hoje estão brincando aqui na frente, rendidas aos Teus pés, e adorando a Jesus, e tendo Jesus como Salvador e Rei da vida delas. Esse é o nosso desejo, Deus, essa é a nossa oração, é para isso que trabalhamos, é para isso que servimos ao Senhor. Nos dá, Deus, uma boa semana, dirige, por favor, os nossos passos, cuide de nossas decisões, e para que possamos ter um coração que Jesus seja o centro, seja o Salvador e Rei de nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Que Deus abençoe vocês, uma boa semana, tome um cappuccino, converse com novas pessoas, e até semana que vem, se Deus quiser.